voltando aqui para o vídeo, voltando aqui na live, eu estava falando antes que clamarem, até no livro de Isaías 65, versículo 24, diz assim: antes que clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, eu ouvirei. Mas para acontecer realmente de Deus ouvir, nós temos que obedecer. Por que eu falo isso? Eu falo perante realmente aquilo que diz as Escrituras. Porque se você for para o livro de Isaías capítulo 59, versículo 2, vai dizer assim, que Deus não vai ouvir, de repente, quando nós estamos em pecado e iniquidade. Porque nós sabemos que o pecado é o salário da morte, né? E há caminhos que para o homem parecem ser deliciosos, mas o fim é a morte. Então, para você realmente ter esse vínculo com Deus, essa conexão com Deus, você precisa realmente fazer a tua parte. Eu costumo dizer que tem poder quem age, tem mais poder quem age na direção certa. Olha só o que diz em João capítulo 14, do versículo 13 ao 14, diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem, meu nome, eu farei. Entenda, mas para que isso venha acontecer, a própria palavra do Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo fará. Deleita-te no Senhor e ele considerará o desejo do teu coração. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Você precisa estar realmente no seu destino, no seu propósito. E realmente interessante que às vezes as pessoas estão no seu destino, estão no seu propósito e elas param no meio do caminho por causa de uma dificuldade, por causa de uma prova. Mas a Bíblia vai dizer assim: no mundo tereis aflições, eu venci e você também vai vencer. Então, através da nossa perseverança, da nossa persistência, através da gente não parar no meio do caminho, aí vai acontecer realmente o que tem que acontecer na nossa vida. E é interessante que você fale com Deus: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o teu propósito, Senhor, para a minha vida? Porque se você estiver no propósito de Deus, na vontade de Deus, antes que você clame, antes que você peça, já está acontecendo. Eu tenho vivido muitas vezes situações na minha vida que eu penso, aí a hora que eu vou realmente clamar ou orar, já aconteceu. Por quê? Porque eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou no propósito de Deus. Então, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, no propósito, nós estamos fazendo a vontade de Deus, então automaticamente a nossa vida ela vai avançar. E eu creio que quando nós temos uma intimidade com Deus, uma profundidade com Deus, nós obedecemos a Deus e praticamos a sua palavra, a nossa vida ela tem que avançar, a nossa vida tem que ir para frente. Por quê? Porque todo aquele que teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou. Exemplo, o cego, ele passou a enxergar, o surdo ele passou a ouvir, o mudo passou a falar, o paralítico ele se levantou, então o morto ele ressuscitou. Então todo aquele que realmente tem um encontro com Deus na sua vida, algo realmente maravilhoso acontece. Eu costumo dizer que é maravilhoso o Evangelho, é maravilhoso servir a Deus. Por quê? Porque nós passamos sim por provas, porque nós somos seres humanos, o sol nasce para todos, nós passamos por prova para ser aprovado e recompensado. Então, é interessante que você saiba que quando você pede realmente com fé, com fervor, e você está no centro da vontade de Deus, você está agradando a Deus, o maior desejo de Deus é te abençoar. O maior desejo de Deus é te honrar. O maior desejo de Deus é presentear os seus filhos. Se você for para o livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai perceber ali que quando começa a falar do versículo 1 até praticamente o versículo 12, está dizendo ali das bênçãos.
Então está falando assim, se você obedecer, você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Você não vai emprestar. Na verdade, você não vai emprestar. Você não vai emprestar, você vai dar, porque você vai ter para dar e não para ficar realmente pedindo e sendo cauda. Aonde você colocar os pés, aonde você colocar as mãos, você será abençoado, porque a presença de Deus vai com você. Então entenda uma coisa, quando a gente fala sobre a oração, tem que ser realmente continuamente, orem continuamente. A sua vida tem que ser realmente uma vida de oração, uma vida de diálogo com Deus, conversa com Deus. Então aí quando você tem uma vida de diálogo com Deus, de conversar com Deus, de criar uma intimidade, ter uma conexão com Ele, aí começa a acontecer, começa a acontecer realmente coisas extravagantes, ou seja, milagres extraordinários na sua vida. Então, o que nós temos que fazer é estar fazendo a vontade de Deus, está no propósito, está no destino. E você tem que fazer sempre essas perguntas: da onde que eu vim? Eu vim de Deus. Para onde eu vou? Eu vou para o céu, da onde eu vim. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou cumprindo um propósito. E qual é o meu propósito aqui nesta terra? Servir. Jesus, ele deixou um ensinamento. Jesus, ele serviu. Jesus, ele se preocupou com o doente, com o enfermo. Jesus se preocupou com o órfão, com a viúva, com o necessitado. Então, Jesus, ele se preocupou com as pessoas realmente que estavam sendo desprezadas pela sociedade. Então, qual é o teu propósito? O que você veio para fazer nesta terra? Você sabe por que você está nesta terra? Por que você veio? Então, este é o momento de reflexão, de pensar sobre o comportamento, sobre a atitude, a decisão. Como tem sido o teu comportamento perante Deus, as suas atitudes, o seu testemunho. Aí você fala, mas pastor, está dizendo de alguém que é perfeito. Não, a partir do momento que você se aproxima de Deus, você realmente passa a imitar a Ele. Você passa a ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo não é uma mente derrotada. A mente de Cristo não é uma mente fracassada. A mente de Cristo não é uma mente pessimista. A mente de Cristo é uma mente positiva. Porque a mente de Cristo, na mente de Cristo é vencer e vencer. Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas nós estamos aqui falando sobre a oração. A oração, ela pode mover realmente a atmosfera espiritual. Ela mexe com a atmosfera espiritual. E através da oração a tua vida pode acontecer uma grande mudança, uma grande transformação. Através da oração você pode receber algo que de repente você vem pedindo há muito tempo. Então, não pare, não desista. Acredite naquilo que você está orando. Acredite naquilo que você está pedindo para o Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Assim sucederá. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que espera. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aqui está dizendo, quando você estiver orando, quando você estiver clamando, quando você estiver pedindo algo para Deus, você tem que acreditar. Você tem que crer naquilo que você está pedindo. Ou de repente você está pedindo, mas você não crê, você não tem convicção naquilo que você está pedindo. Então, você precisa acreditar nas suas orações. Você precisa acreditar em você. Quando você pede uma cura, quando você pede um milagre, já ora realmente acreditando.
já agradecendo a Deus pelo milagre extraordinário que está acontecendo. Olha o que diz no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então está dizendo assim, meu filho, o fôlego é a tua respiração. O teu fôlego, a tua respiração, sou eu dentro de você. Você acredita, meu filho, nesse poder que há em você? Há uma força então dentro de nós, há um poder dentro de nós. Então, nós temos que realmente ter essa certeza, essa convicção que Deus é conosco. Porque ele está dizendo assim, ó, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Qual que é o poder que tem atuado dentro de você? Quem que toma conta da tua vida? Quem que é aquele que habita em você? Porque você é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo, você é tabernáculo do Senhor. Então, o Espírito de Deus está em você, Emanuel. Deus conosco, Deus dentro do homem. Então, Emanuel está em você. Deus não está distante, ele está perto. Então está dizendo assim, ó meu filho, se você acreditar, realmente que eu estou com você, maior o que está dentro que o que está fora. Então a mudança começa de dentro para fora. Quando você vai vencer alguma coisa, quando você vai conquistar algo, já tem que estar dentro de você. Essa certeza, essa convicção. Porque a fé não há incerteza e nem dúvida. Tá bom? Então qual é o poder que está dentro de você? É Deus, Emanuel. Começa a dizer, Deus está comigo, Emanuel está comigo. Por isso eu vou vencer. Por isso eu vou prosperar, por isso eu vou progredir, por isso eu já estou agradecendo pelo meu milagre, pela minha cura, porque aquilo que é impossível aos olhos do homem é possível para Deus. Então, através desse poder que está dentro de nós, nós passamos realmente a vencer. Romanos capítulo 8, de versículo 28, diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então coloque Deus como prioridade da sua vida. Coloque Ele em primeiro lugar. Não coloque Deus em segundo lugar, em terceiro lugar. Entendeu? Não vai buscar primeiro as coisas e depois Deus. Busque Deus. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando nós passamos a colocar Deus como prioridade, a agradar a Ele, as coisas acontecem de uma maneira mais rápida. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, você pode glorificar, exaltar ao nome do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. Olha o que diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, além de você perseverar, de você pedir para você também vai pedir para os líderes espirituais, para os obreiros, para as pessoas que você sabe que está na mesma conexão com você, que está servindo o mesmo Deus. Por isso a Bíblia diz que nós devemos orar um pelo outro. É interessante, quando você pede oração para o seu pastor, quando você pede oração para mim, automaticamente é interessante que você ore também pela pessoa que está orando por você. Então, essa pessoa que vai orar por você, abençoar você, você passa também a orar com ela, orar por ela, abençoando a vida dela também. Olha o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças apresente seus pedidos a Deus.
Então a direção é oração, realmente é uma conversa, um diálogo com Deus. Lança toda a sua ansiedade no Senhor, toda essa preocupação. Ai, pastor, eu estou preocupado porque eu estou desempregado. Pastor, eu estou preocupado porque eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel, a minha força. Aí vai, São tantas preocupações, mas você tem que viver o hoje, sem se preocupar com o dia de amanhã. Faça o bem hoje, faça a vontade de Deus agora, faça a tua parte, Até a Bíblia diz: esforça-te, tenha um bom ânimo, que eu te ajudarei. E todo aquele que planta tem direito de colher. Então, não se preocupe, não fica sofrendo antecipadamente. Confia no Senhor. Acredite no Senhor. Salmo 121. Eleva os olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A palavra também do Senhor diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem continuamente. Então, ou seja, em todos os momentos você tem que falar com Deus. Você está no trabalho, fala com Deus, conversa com Deus. Está lavando uma louça, conversa com Deus. Está limpando a sua casa, conversa com Deus. Esteja sempre realmente conectado em Deus, porque Deus ele vai cuidar realmente de você. Porque a Bíblia diz em Salmo 91, versículo 1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha só que interessante o que diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Então, a oração que não possa ser com irado, Se você não possa estar colocando Deus na parede, discutindo com Deus. Não. Essa não é uma oração inteligente. Está dizendo aqui, levanta as suas mãos, e passa a agradecer, a glorificar Deus por toda a situação que você tem passado, por tudo que Deus já fez na sua vida, os feitos que Deus fez na sua vida, e o que Ele vai fazer ainda. Está passando por uma situação difícil agora, está doendo na carne, está enfermo, está doente, passa a agradecer a Deus. Já passa dizendo assim: Senhor, eu estou com essa enfermidade, com essa doença, mas eu já creio que eu já estou curado. Eu já quero agradecer por esse milagre. Quero agradecer por esta cura. Porque às vezes você já pediu, Você já pediu, você já orou, clamou, chorou. Agora é o momento de você agradecer. Então, a partir do momento que você agradece, o milagre acontece. Eu repito, a partir do momento que você obedece a Deus, que você agradece a Deus e você confia na oração, o milagre ele acontece. Você acredita no que eu estou ministrando? Você acredita no que eu estou pregando? Porque a Bíblia diz que aquele que dá crédito à palavra do Senhor realmente é honrado e recompensado. Olha que diz na Bíblia Sagrada, diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade. Ele será concedida, peça, porém, com fé, sem dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em todo o que faz. Então está dizendo aqui que nós não podemos ser estável. Uma hora crê, uma hora não crê. Uma mente dividida. Uma hora você acredita, uma hora você não acredita. Uma hora você fala que vai fazer e aí você não faz. Uma hora você fala que vai obedecer e você não obedece. Então você não pode ter uma mente dividida. Você não pode ser uma pessoa instável. Então, instável, Uma pessoa realmente que não sabe o que quer. Não sabe
realmente o que pediu. Tem pessoas que muitas vezes pedem algo para Deus e aí esquece daquilo que pediu. Então, o Espírito Santo vai te lembrar o que você pediu, o que você tem pedido. Você falou que você ia fazer, você não fez. Então, é sim ou não? Porque se passar disso, realmente é procedência do maligno. Contudo, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós. Então, fala assim, o que chama a atenção de Deus é um coração quebrantado, um espírito quebrantado, o Senhor não desprezará. Então, quando nós somos verdadeiros, somos sinceros perante Deus, quando realmente nós fazemos a nossa parte, automaticamente Deus vai fazer a dele. Então, o possível é para nós, o impossível é para Deus. Então, nós temos que se esforçar, porque muitas vezes nós fazemos voto, nós fazemos propósito, nós fazemos até mesmo promessas, e aí nós paramos no meio do caminho. Então, desistir jamais, parar nunca, avançar sempre. Pois o Senhor é um Deus de justiça, bem-aventurados todos o que nele espera. E quem você tem esperado? Você tem esperado o teu patrão? Você tem esperado o homem? De quem você tem esperado? Porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Então, se você espera em Deus, se você realmente está colocando Deus como prioridade da sua vida, você não tem o que temer. Porque há mais de 365 vezes a palavra não temas. Não tenha medo. Então, quando a sua vida está alinhada com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, a tua vida vai para frente. Então, de repente, por que será que minha vida não está indo para frente, não está acontecendo nada na minha vida? Alguma coisa precisa realmente se alinhar. Tá precisando de um alinhamento aí. Tá precisando, de repente, de uma vigilância. Porque às vezes você ora e aí você nem percebe, você acaba perdendo a sua bênção porque você reclamou, você murmurou. De repente você orou para o seu filho e declarou palavras de vitória sobre a vida dele. E dali a pouco você começou a reclamar, a murmurar, a amaldiçoar o seu filho. Então, a Bíblia vai dizer que eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus tem o poder de mudar a situação de maldição para a bênção. O maior desejo de Deus é nos abençoar. O maior desejo de Deus é entregar os presentes aos seus filhos. Ainda mais filhos que são obedientes. Eu faço uma pergunta para você, pai e mãe. Se teu filho for um filho obediente, se teu filho for um filho que te honra, com certeza, você como pai e mãe, você vai realmente presentear o seu filho. Porque se você ama o seu filho, você vai fazer o melhor para ele. Agora imagina Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, se o meu filho pedir pão, eu não vou dar pedra, se pedir peixe, eu não vou dar serpente. Porque aquilo que eu tenho para os meus filhos é bom, agradável e perfeito. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e Ele quem nos salva. Então, Deus está acima de tudo, entendeu? Então, ninguém pode vencer o fórum celestial. E qual é o fórum celestial? Deus, juiz, Jesus, advogado fiel, o Espírito Santo, testemunha. Então, quando Deus determina, está determinado. Quando Deus decreta, está decretado. Quando Deus ordena, está ordenado. Então, a situação pode estar completamente travada, amarrada. Mas se você tem um Deus que realmente você o ama e você realmente quer realmente fazer a vontade dele, tem pedido para ele, essa situação que está amarrada vai desamarrar, que está travado vai destravar. Nós temos que crer nisso, porque tudo já está materializado espiritualmente.
toda a nossa vitória, a nossa conquista, aquilo que nós vencemos, começa no espiritual. É sempre realmente começa no espiritual. Então, eu falo que a maior batalha nossa, a maior guerra nossa é no espiritual. Por isso que a Bíblia vai dizer que o espírito contradiz contra a carne contradiz contra o espírito. Mas nós nascemos para que o espírito venha educar a carne, Porque a carne está dizendo assim para você, para, e o espírito está dizendo, continue. A carne está dizendo, se prostitui, o espírito está dizendo, não se prostitui, porque você vai se prejudicar, você vai prejudicar o tempo do Espírito Santo. Então, aquilo que é certo, muitas vezes para a carne, é errada para o espírito. Por isso nós nascemos para ser pessoas espirituais. Então tudo começa realmente a vencer no espiritual. Por isso o maior é o que está dentro do que o que está fora. Meu querido e minha querida, se você vencer dentro, automaticamente você já venceu fora. Por exemplo, todo mundo pode estar enxergando portas fechadas, dificuldade, mas dentro de você é uma fé, dentro de você é uma força, e você está olhando para aquela situação aonde Deus vai trazer à existência as coisas que não existem. Você vai ter uma visão assim, não, eles estão dizendo que a porta está fechada, está muita dificuldade, mas eu creio que as portas vão se abrir. E aquilo que é dificuldade vai se transformar realmente num processo. Quando nós passamos um processo, por exemplo, como que você vai tirar a borboleta de uma situação onde que ela está ainda no casulo? Se você tentar tirar a borboleta, que ela é lagarto, a lagarto se transforma em borboleta, se você tentar tirar realmente do casulo, vai morrer, a borboleta não vai nascer. Então é um processo. E às vezes a situação está complicada para depois descomplicar, para explicar, Porque há tempo realmente de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo para todas as coisas. Eu costumo dizer que o nosso maior aprendizado no momento de crise, porque crise significa oportunidade ou perigo. Se você realmente olhar para a questão da oportunidade, aí você vai estar na direção do Espírito. Mas se você olhar na visão realmente do perigo, você vai parar, você não vai para frente, você não vai acreditar nos seus projetos. E é no momento da dificuldade que você se torna uma pessoa criativa. Seja bem-vinda, querida irmã Rose Miranda, Priscila Vendramento. Então, é no momento da tribulação, no momento da dificuldade, no momento da prova, no momento do deserto, que você realmente passa a ser uma borboleta, a voar, a decolar. Então, eu costumo dizer que os maiores projetos, as maiores empresas, os grandes negócios nascem diante de uma dificuldade, diante de uma crise. Como eu volto a dizer, a crise, ela significa oportunidade ou perigo. Mas para você que é uma pessoa espiritual, para você que tem colocado Deus como prioridade na sua vida, você vai passar por essa situação dando glória a Deus. Você vai passar por essa situação, você vai superar. Por quê? Porque você acredita que quando você passar pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Então todo mundo está dizendo, tá difícil, tá complicado, e aí Deus te dá uma ideia. Deus te dá realmente uma ideia diferenciada onde você vem a prosperar no meio realmente da crise. E eu entendo que no meio da crise, no momento da aflição, da tribulação, Deus sempre tem um caminho no meio da tormenta. A palavra do Senhor diz que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Então, aonde o homem coloca o ponto final, Deus coloca a vírgula.
Aonde o homem fala que não tem jeito, vai fechar, Deus está dizendo, não, agora que você vai prosperar, agora que as suas portas vão escancarar, agora que você vai se expandir, agora que realmente vai ficar conhecido o seu negócio. Então, o Senhor disse para Abraão, Abraão, você será conhecido. Abraão, você vai se tornar uma pessoa famosa. Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Então, enquanto todo mundo está reclamando, você passa a profetizar. É bíblico, ensinamento, orientação, onde todo mundo está dizendo, é prova, é luta, profetize. O que o Senhor disse aí para Ezequiel? Ezequiel, profetize. Profetize sobre esse vale de ossos secos, vale de ossos sequíssimos. Enquanto Jesus estava muitas das vezes ali discipulando algumas pessoas, estava visitando nas aldeias, nos lugares, havia situações que as pessoas vinham trazer para a pessoa que Jesus estava ali discipulando, evangelizando. E, por exemplo, alguém chegava assim, olha, o teu filho morreu. E Jesus, ele revertia a situação. Ele dizia assim, não, teu filho não morreu não, teu filho está dormindo. Então, nós temos que entender e compreender que nós temos que ser pacificadores. Nós estamos nessa terra para apaziguar, para ser pacificador, para amar, para estender a mão, para fazer realmente aquilo que é bom, agradável aos olhos de Deus. Porque se Deus quer fazer aquilo que é bom, agradável para nós, nós temos que fazer algo que é bom, agradável perante os olhos de Deus também. E tudo que nós vamos fazer tem que ser com excelência, tem que ser realmente com amor. Olha só, os que andam retamente entram em paz, descansam nas suas camas os que ouvem andando na sua retidão. Então a pessoa que está realmente fazendo certo, correto, está agradando a Deus, e Deus é tudo na vida dela, então ela vai descansar. Ela não vai viver uma vida ansiosa. Ela não vai viver uma vida de preocupação, ela vai descansar. Por quê? Porque ela está fazendo a parte dela. Olha só, Isaías 57, versículo 2. Os que andam retamente entram em paz. Por isso que eu costumo dizer sempre, tem poder quem age, tem mais poder quem age na direção certa. Olha, os que andam retamente entram em paz, descansam nas suas camas, os que ouvem andando na retidão. Então seja sincero, seja verdadeiro, seja íntegro, seja uma pessoa que tenha realmente o caráter de Cristo. Então eu acredito que esta noite é uma noite de uma alta análise. De repente, o que você tem feito que tem desagradado a Deus? Quando se fala sobre o seu testemunho, o seu comportamento, a sua atitude. Hoje até uma pessoa me procurou e eu fiquei maravilhado com a pessoa. Por quê? Porque ela disse assim, eu quero mudança na minha vida. Eu não quero ficar mais fazendo realmente algo para desagradar a Deus. Então, esta pessoa, ela foi convencida pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que convence a pessoa. De repente, ouviu uma pregação, uma ministração, e o Espírito de Deus que convenceu ela. Então, fazer a vontade de Deus é algo maravilhoso. Servir a Deus é algo maravilhoso. Quando Deus realmente entrou na minha vida, quando Deus realmente fez morada em mim, a minha vida ela se tornou uma vida diferenciada, porque eu era um escravo, Cássio. Viu, Paulo? Eu era escravo. Viu, Daiane? Eu era escravo, hoje eu sou livre. Por isso que João capítulo 8, versículo 32, a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente se torna uma pessoa livre, porque
quando a gente é escravo, a gente está numa prisão espiritual, é preso em coisas pequenas, de repente preso ao vício. Eu me lembro que eu tinha uma prisão, eu era escravo da bebida. Eu não conseguia tomar uma garrafa de cerveja, era caixas de cerveja. Quando ia usar também droga, queria usar até realmente se acabar, né? 880. Então, quando Jesus entrou realmente na minha vida, ele me tirou do reino das trevas e me colocou na sua maravilhosa luz. São mais de quase 20 anos pregando o evangelho do Senhor e não dependo mais de cerveja, não dependo mais de cocaína, não dependo mais da maconha. Então hoje eu sou livre e o Senhor Deus quer te fazer livre. Qual que é a tua escravidão espiritual? Qual é a tua prisão espiritual? Olha só o que a palavra do Senhor diz: se achardes alguém que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a esta cidade. Olha que forte isso. Então, quando existe uma pessoa do bem, quando existe uma pessoa que luta, que pratica a justiça, que busca a verdade, essa pessoa ela se torna a luz de uma cidade. Ela se torna um reflexo de Deus de uma cidade. Então, através da vida de uma pessoa, através de uma só vida, pode mudar uma cidade. Você sabia? Então, quando nós passamos a lutar pela verdade, a praticar a justiça, nós passamos realmente a ser uma bênção para a nossa cidade, ser uma bênção para a nossa nação, ser uma bênção para o nosso país. E o Senhor nos chamou para ser uma bênção para a nossa cidade, ser uma bênção para o nosso país, o nosso Brasil. E é interessante que Deus nos coloca no meio dos príncipes desta terra, no meio dos reis, por praticar a justiça, por falar a verdade. Então Deus passa a nos colocar no meio das pessoas que são pessoas conhecidas, até mesmo no Brasil, no mundo, através do Evangelho, através do Senhor, através da unção. A unção que é em nós pode nos levar a lugares que nunca nós imaginamos que iria realmente estar. Eu falo que a unção que Deus realmente me deu, a unção que está sobre a minha vida, que me levou para as nações. Quando eu me lembro que eu fui para Israel, há muitos anos atrás, isso, se eu não me engano, em 2013, eu fui para Israel. E quando eu chego em Israel, a hora que eu piso em Israel, eu entro em êxtase, porque parecia que era um filme. Parecia que era um filme, parecia que era algo que eu estava sonhando, mas a unção nos leva a lugares que de repente a gente nunca iria. Então, olha só o que Deus pode fazer quando há alguém obediente a Ele, que está realmente no propósito, na vontade dEle. Ele pode nos colocar em lugares altos. Deus pode realmente fazer com que você venha ter amizades com pessoas conhecidíssimas no Brasil e no mundo, através da unção. Olha só, a palavra do Senhor diz assim, ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do seu próximo sem pagar e não lhe dá o salário do seu trabalho. Olha só, eu costumo dizer que essa questão é uma questão de pessoas aproveitadoras, manipuladoras,
pessoas do mal. E olha só o que está dizendo. Isso diz em Jeremias, capítulo 22, versículo 13. E logo na sequência vem Jeremias 23. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Então, a palavra de Deus, ela é realmente viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E a gente estava falando sobre oração, e tudo isso que eu estou falando tem a ver para que Deus venha te ouvir, para que Deus venha realizar o teu sonho, o teu projeto. É necessário você ser uma pessoa que lute e pratique a justiça e a verdade. Mas o Senhor Deus é o verdadeiro Deus. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Então assim, Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí até a Bíblia diz assim, que comunhão tem a justiça com a injustiça. Que comunhão tem a luz com as trevas. Então, para que Deus realmente venha ouvir a tua oração, o teu clamor, a tua intercessão, é necessário você obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. Para terminar, olha só o que diz em Jeremias, capítulo 16, versículo 17. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, e não se esconde perante a minha face. Nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Então, se alguém acha que Deus não está vendo, muita gente fazendo injustiça, fazendo algo errado, prejudicando pessoas com maldade, com manipulação, acha que Deus não está vendo, Deus vê todas as coisas. Olha o que diz em Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Então, o que eu quero é que fique no teu coração que você tem que praticar a justiça, falar a verdade, e que você possa estar no centro da vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer, o coração quebrantado e o espírito quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. E não se esqueça que foi falado sobre a oração. Ore, busca a Deus. Porque de repente a direção é buscar a Deus. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Amém? Então quem crê na palavra, quem ama a palavra de Deus, não despreza. Reverencia a palavra, né? Então que você possa reverenciar a palavra de Deus. Amém? Nesse momento... Neste momento nós vamos então dar um encerramento. Amém? Levanta suas mãos e feche seus olhos. Eu quero dar a bênção pastoral e sacerdotal nesse momento. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Obrigado vocês que estão aqui, são 15 pessoas, por reverenciar a palavra de Deus, por estar dando crédito à palavra de Deus. Eu creio que Deus já está trabalhando poderosamente na tua vida, amém? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima live. Tchau, Deus abençoe a todos. Fique com Deus.